Então, vamos para o sorteio. Camila, Nayara, Chafi, Aline, Eduardo e Karine. Não coloco a Mari, não, né? Não. Tá. Vamos ver quem vai ser o último. Sai, anúncio. Chafi! Chafi foi o premiado. Eu vi que houve um certo engasgo ali do sorteio, tá? Mas tudo bem. Só porque eu sacaneei a Nay na semana passada. Tô dando. Nem vem, não. Fiz nada. Só porque eu sacaneei a Nay semana passada, agora ela me sacaneou. Tudo bem, tudo bem. Ô, Chafi, se eu não me engano, você abriu o livro e vai fechar, cara. Acho que é mais que justo isso. Não, o primeiro foi assim também. É igual o Chafi, entendeu? Você faz a conclusão final. Na primeira cumbuca foi assim também, Dudu. Foi? A primeira cumbuca foi comigo e também no fechamento. Então você está experiente para isso. Eu consigo já coisar a tela aqui? Hoje, hein? Mas não foi. Peraí, pessoas. Calma, você tem que tornar roxo aí, calma. Pronto. Foi? Foi. Deixa eu achar a tela aqui. Foi? Tá sendo. Foi. Foi? Beleza. Dando continuidade às nossas apresentações maravilhosas, esse é o último capítulo do livro Organizações Exponenciais, onde falaremos sobre o executivo exponencial. Bom, vamos lá. Nesse último ele dá meio que um arremate do que ele já havia falado antes. Basicamente ele fala só assim, como exemplo de empresa, né? Ele fala lá do Citigroup, que eles criaram com o uso da inteligência artificial e também das técnicas de exponenciais, né, técnicas exponenciais. Eles criaram um aplicativo que ficou mais atrativo para os clientes, reduzindo muito o tempo, né? Ele coloca ali que ele reduziu em 20 vezes o tempo gasto para resolver várias coisas, tá? E os principais pontos, que é o que ele já abordou, né, no livro, ao longo do livro, para que isso tenha acontecido, que é aquilo que a gente já havia comentado em outros capítulos também, que ele só conseguiu fazer isso porque teve o apoio da alta gestão, eles contrataram um coordenador com experiência na área e no aprendizado das máquinas também, rede de pessoas bem conectadas, isso inclui o pessoal interno, né, principalmente, e compreensão e implementação das técnicas de EXO. Essa questão da rede de pessoas bem conectadas, eu acho, tá, minha opinião pessoal, isso daí, e o primeiro ponto, que é o apoio da alta gestão, são os dois principais pilares ali. Tá? Porque se você não tem o apoio e a parte de baixo também não está a fim de fazer, o negócio não anda. Não adianta querer fazer algo top-down, né? Então, esses, para mim, são os dois pontos principais, tá? E depois ele coloca, como a Camila falou, né? Quanto chief tem, que ele vai colocando vários chiefs, né? De vários setores que enfrentarão as pressões para se tornar uma EXO, né? Para se tornar uma organização exponencial. E aí ele coloca, quer dizer, esse livro, como a gente já viu, era de no começo dos anos 2012, 13, 14, algo assim, né? Então, isso, da lista que ele colocou, muita coisa já tem hoje, né? Isso daí, acredito, não lembro, para ser bem sincero, o que estava em vias de, na época que ele fez o livro, lá, 2012, 13, sei lá, e o que ainda não, tá? Então, basicamente, tudo aqui a gente já tem, né? Internet das coisas, sensores, inteligência artificial, ciência e análise de dados, realidade virtual aumentada, né? Que mudaram o nome, inclusive, Bitcoin e cadeia de bloco, né? Que é blockchain, neurofeed, conhecimento perfeito. Esse conhecimento perfeito que eu fiquei meio na dúvida, tá? Depois a gente pode discutir isso.
mundos virtuais, impressão 3D, disrupção de sistemas de pagamento, veículos autônomos. De tudo isso daí, só como eu falei, né, essa questão do conhecimento perfeito, que eu fiquei, né, meio na dúvida, assim. E uma outra coisa, mas aí é ceticismo meu, tá? Vocês podem me corrigir, mas a questão do Bitcoin. Ah, sério, né? Que novidade essa. Mas a questão do Bitcoin, tá? Que desde o início eu achei que aquilo lá fosse uma bolha, fosse modinha, tá? Eu sei que teve um boom aí uns anos atrás, que cresceu muito, depois também já deu uma queda e ficou aquela de vários estabelecimentos aceitarem bitcoins como pagamento, que viraria uma febre e tal. Até hoje, sinceramente, eu não vi isso daí na prática, tá? Não sei a questão de investimento, mas com relação a pagamentos, que era um dos discursos, aí uma das linhas que seguiria, né, o Bitcoin, fazer pagamentos e recebimentos com Bitcoins e transações, você vai na padaria, você paga com Bitcoin e tal, isso eu não vi. Tá? Não sei se tem, não sei como que está hoje, de repente começou e não vingou, enfim, essa é uma questão, mas que eu pessoalmente, como diz a Camila, desde o início eu tava com o pé atrás disso daí, tá? Mas, enfim. Mas deixa eu falar uma coisa, Chá. Diga. A gente tem uma percepção um pouco errada de Bitcoin, até pelas pirâmides que apareceram, né? Aquelas coisas que o pessoal já... Mas o Bitcoin, eu fui pesquisar. Na verdade, o Bitcoin é considerada moeda digital. Então, assim, então o que a gente faz com o PicPay, por exemplo, que a gente põe carga lá na nossa carteira do PicPay e vários outros agora, né? É um Bitcoin, né? Assim, não sei se o nome é isso, mas é a moeda virtual. Então, eu vejo que é muito mais pensando nesse pagamento virtual, nesse dinheiro que, né, a gente não carrega mais dinheiro, assim, e hoje não é só cartão de crédito, hoje você pode transferir, agora o Pix que está aparecendo nos bancos, né, que você vai transferir, é exatamente isso. E o blockchain é o que aí você tem o site do Bitcoin lá para você poder investir, e aí eu também não sei como funciona muito. Mas eu vejo que a gente tem que mudar um pouquinho a nossa cabeça do que é o Bitcoin, porque traz algo ruim, pelo menos quando a gente pensa que foi feito para pirâmide, essas coisas. Mas não é nesse sentido, não. Em relação à pirâmide, não. Em relação ao investimento... Que foram várias você chegou notícias... a pensar isso. Entendi. Várias notícias bombásticas que, né? Então... Não, com relação a isso, eu não cheguei a pensar em relação a poder ser uma pirâmide, nada disso. Sobre investimento, sim. Utilizaram isso mas não era esse o objetivo inicial, ok. Aí a questão como fala, dos aproveitadores, né? Outra coisa. Isso. Mas em relação a investimento, ok, pode ser a moeda do futuro e tal. O que eu estou falando aqui, há alguns anos, eu até cheguei a ver uma matéria falando assim, era um tiozinho, não era nem aqui no Brasil, tá? Era não sei que país lá da Europa, mas era um tiozinho agricultor que produzia queijo de cabra. Era uma coisa bem pequena. Agora eles estão aceitando pagamento com Bitcoin, que é a moeda do futuro e blá, blá, blá. Será que era tudo isso mesmo? Será que aquele tiozinho teve algum benefício, teve algum crescimento nas vendas dele porque ele passou a aceitar o pagamento através de Bitcoin? Entendi o que você falou do PicPay e tal. Eu vejo uma linha um pouquinho diferente, tá? Nesse sentido é um pouquinho diferente. Porque não deixa de ser um crédito que você coloca em algum lugar e depois utiliza esse crédito. Ao invés de utilizar o cartão pré-pago, você está utilizando um crédito numa nuvem. Vamos resumir dessa maneira. Mas é mais a questão do pagamento em si que virou um boom, né? Virou aquela coisa assim, o Bitcoin era a menina dos olhos dos investidores, que estava subindo exponencialmente. E depois, acho que deu uma estabilizada, né? Voltou talvez agora, não acompanho, tá? Para ser bem honesto, mas talvez agora esteja num patamar que deveria estar. Não sei, tá? Não sou expert no assunto, mas é só uma impressão minha. Mas vamos lá. E aí começam Diga lá. Deixa eu só contribuir um pouco aqui. Não tenho muito conhecimento do Bitcoin,
mas assim, uma vez eu comprei o Bitcoin. Você compra através de uma corretora, como compra ações, enfim, cada um tem a sua. Uhum. Eu comprei e vendi, enfim. Comprei só para experimentar pouquinho, mas assim, ele caiu e isso voltou a subir. É o que eu sei, também não sei muito além disso. Mas o que eu entendo do Bitcoin, o que vale muito dele é o que está por trás dele, que é a validação através do bloco de notas, que é uma validação que ela não é centralizada. É uma validação que é feita por todos e onde se existe um erro, eles voltam e entendem, né? Por exemplo, se a gente vender um imóvel hoje, quem nos valida sobre isso é o cartório ou algum lugar. Uhum. O blockchain, ele vem para tentar tirar essa ideia de Eu não ouvi, desculpa. Tirar essa centralização Exatamente. de uma coisa só fazer. Exatamente. Então, para mim, assim, o Bitcoin em si, ele só representa essa disrupção atrás, que é a validação distribuída e não centralizada. E aí, só para trazer um exemplo, tem empresas que prestavam serviço para fora, assim, uma startup que eu conheço, que eles recebiam em Bitcoin, porque é mais fácil nacionalizar o dinheiro através de Bitcoin, mas era pouco. Hoje em dia eu não sei nem como é que tá. Isso eu ouvi já uns 2 anos atrás. Então, só para... Mas o pagamento da vendinha, assim, eu nunca ouvi também. Isso, então, nesse sentido de dados e tal, sem dúvida alguma, é algo que funciona, né? Ou até como investimento, você falou, é uma compra como se compra ações de qualquer outra empresa. Também, ok. Era só a questão que lá atrás seria uma forma a mais de você fazer os pagamentos do seu dia a dia. Nesse ponto é que, na minha visão pelo menos, não vingou. Né? Eu nunca vi, por exemplo, nada. Além dessa matéria que eu falei, que nem era aqui no Brasil, mas além dessa matéria, que não vi nada, né? Nenhuma empresa do dia a dia aceitando bitcoins, salvo essas transações ou internacionais, mandar dinheiro para fora, é outra coisa. Né? Aí sim é algo que possa ser válido. Mas só para ficar claro para todo mundo, porque é um assunto meio nebuloso para gente, né, que não lida com isso. Então, assim, o Bitcoin é um sistema ponto a ponto de dinheiro eletrônico. Para transferir dinheiro de uma pessoa para outra, uma transação bancária comum precisa ser processada pelos computadores do Banco Central e até mesmo do banco até mesmo do Banco Central. Então, calma. Na verdade, essa transferência de dinheiro, diferente de outras moedas, como o real ou o dólar, o Bitcoin hoje só existe no meio virtual, sendo guardado em uma carteira digital. O objetivo do Bitcoin era funcionar como uma moeda descentralizada sem uma instituição financeira, como um banco para intermediar a troca de dinheiro entre duas pessoas. Sim, é um Nubank que não tem agência. Você tem o dinheiro numa nuvem, né? Lógico, não é exatamente a mesma coisa, tá? Eu usei exemplo porque você não tem uma agência física, você tem uma empresa que te disponibiliza um cartão e você pode fazer transações normais como qualquer banco. Bom, vamos seguir, vai. O foco não é o Bitcoin. Não é o Bitcoin. Agora vamos nos chats que a Camila adora. Nos Steve. É bom que tem vaga para todo mundo, né, cara? Fica tranquilo, assim. Ô, Chá, antes de começar, deixa eu só falar uma coisa que a Kari comentou ontem à noite comigo e eu achei bem interessante. Porque, assim, por mais que foi chato, pelo menos para mim foi, tá? Chato ficar lendo, porque, assim, né, a gente não tem o foco tanto no cara da operação, sei lá, né? Mas eu vejo que, assim, o que ele quis entregar? Você é de marketing, tô aqui. O que você precisa fazer para você, né, fazer exponencial do seu setor? Então, ele deu meio que um guia básico de cada setor, o que cada um tem que olhar, né, neste momento. Então, isso foi interessante, apesar do tanto de TIF. Não, a gente está brincando, mas não é invenção, né? Existe isso daí. São coisas que fazem sentido, né? Não é só colocar o nome de chefe e mandar bala. Não é assim que funciona. Ele começa ali com o CEO, né? Que é o principal, que é o executivo e tal. Aí eu achei interessante essa parte que ele fala que a inovação não é só a inovação dos produtos, né? Inovação dos processos, inovações sociais, inovação organizacional, gestão da inovação do modelo de negócios. Tecnologias do produto já não são mais o único agente de inovação.
Ou seja, é abrir o leque da inovação, né? Não é só inovar pensando em produto, é inovar pensando que tipo de empresa eu quero ser, que tipo de organização eu tenho que ter, que tipo de estrutura, que tipo de hierarquia, que tipo de trabalho, que tipo de regras que a gente vai ter. Isso tudo faz parte do pacote da inovação. No marketing, cadê? Opa. A era do CRM chegou ao fim, substituída pelo Vendor Relationship Management. Isso daqui, ó, uma coisa que eu aí vai de novo, como a Camila fala da minha chatice, tá? Eu fico igual ele fala aqui, ó, a era do CRM chegou ao fim. Mas será que chegou ao fim? Quem é que diz isso? Quem é que está colocando que uma coisa acaba e entra outra coisa? Como que isso é determinado? Então, eu vejo assim, até às vezes com uma pretensão muito grande. Voltando ao Bitcoin, olha, ninguém nunca mais vai usar cartão de crédito, agora vai ser só Bitcoin. Será? Não foi bem assim que funciona. Então, às vezes, é um negócio que assim, é jogado e se colar, colou. Tá? Mas, de novo, é opinião pessoal. Enfim, vamos lá. Um termo cunhado por Doc Sears, da Universidade de Harvard, é uma extensão da economia de intenção e oferece a última palavra em mercados orientados ao cliente. Por exemplo, a Uber, BlaBlaCar, tal, que a gente já conversou lá atrás, que o principal eu até estava ouvindo uma palestra ontem do Ricardo Amorim, que é aquilo também que a gente já falou antes, que a maioria das empresas hoje, dessas que surgiram, dessas grandes que surgiram, as coisas já estão lá. Ela simplesmente pega uma coisa aqui, pega outra coisa ali e junta, né? E esse é a questão da ideia inovadora. Não está criando algo novo, só está juntando duas pontas que ninguém antes tinha pensado em juntar. É uma receita de uma comida qualquer que você mistura uma coisa com outra e dá muito certo, sendo que ninguém tinha pensado nisso antes. Tá? Então, é nessa linha também que o Ricardo Amorim estava falando ontem. Financeiro, medição de fluxo de caixa. Fluxos de descontados serão substituídos fluxos de caixa descontados serão substituídos pela teoria das opções como um mecanismo preferencial. Será? Hoje as empresas ainda trabalham com fluxo de caixa, sendo que esse livro é de, 8 anos atrás. Então, é esse tipo de coisa aqui que eu não vou dizer que me incomoda, tá? Quem sou eu para discutir o cara que tem um livro super vendido? Porém, é o nosso papel aqui justamente debater o que a gente acha de interessante e o que a gente não acha de interessante, né? Aí tem o CTO, o CIO, né? Que é o da tecnologia da informação. Inteligência artificial para gerenciar compromissos, planejamento, informação, ajuda, como Google, Now, Watson e tal. Esse Watson aqui eu acho fantástico, né? Eu vi uma apresentação dele uma vez, vai substituir até médico, pelo jeito. Vai fazer a cirurgia, o Watson vai lá e opera para você. Vocês viram, só uma pausa rapidinho, tá? Eu não lembro se eu mandei nesse grupo um vídeo, nesse grupo que eu digo do Kumbuka, tá? Um vídeo de um robô simulando uma cirurgia. Ele pega uma uva, aí tem assim, uma câmera muito aproximada, ele pega a uva, ele tira a pele da uva, sem machucar a polpa, aí depois ele faz assim, microcortes para tirar uma parte da polpa, depois ele volta a pele da uva, isso numa uva, tá? Depois ele volta a pele da uva, sutura, né? Faz ali, dá os pontos na uva. Gente, você fala, putz, não vai precisar de ser humano e a precisão é muito maior, né? Vai ter um ser humano que vai construir isso, ainda bem. Né? Tomara que não sejam as máquinas, como no Exterminador do Futuro. Porém, eu vou ver se eu acho esse vídeo, eu não lembro em qual grupo que eu mandei, mas para encaminhar para vocês aqui. Mas é muito legal, ao mesmo tempo meio que assustadora a capacidade que tem. Voltando, fecha parênteses aí, foco. O CDO, é o chefe de dados, né, que vai cuidar da inteligência empresarial, inteligência de mercado, enfim, nesse sentido.
E aí entra também aquela questão que ele já abordou em algum capítulo lá anterior, que é utilizar metodologias, processos, arquitetura, tecnologia para transformar os dados brutos em informação útil, né? Que é você ler o dado e conseguir interpretar. Isso daqui seria meio como que tirar, tá? Fazendo as analogias que eu sempre faço, seria como tirar o analfabetismo funcional da empresa em relação a dados, né? Analfabetismo funcional é aquele cara que sabe ler, mas não sabe interpretar o que ele está lendo, né? Não consegue entender o que ele deu. Então aqui seria mais ou menos isso, você ver os dados e conseguir interpretar os dados da melhor maneira possível, né? Então seria tirar o analfabetismo funcional disso daí. Expressão minha, tá? Eu vou patentear isso. O CEO, que é da inovação, deixar que as inteligências artificiais projetem inovação de design dentro das restrições particulares. Tinha, não sei se é nesse daqui, que ele fala, eu não lembro onde que eu vi também, que ele fala que você vai poder, não sei se é aqui, tá? Eu já estou meio confuso. Você vai poder dizer, assim, oralmente, você vai querer fazer um projeto para reformar a sua cozinha. Você diz oralmente o que você quer. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero dessa cor, eu quero desse tamanho, eu quero com tantas gavetas, assim, assim, assado. O sistema, a inteligência artificial, interpreta aquilo e monta o projeto para você ver em imagem, né? Para você ver isso daí. Não é alguém desenhando esse projeto para você. É outra coisa também que é muito interessante. Seria disso daqui. O COO, que é o operacional, né? Aí ele coloca aqui, manufatura e utilização de materiais criados a partir de átomos e moléculas modificados, grafeno, carbino, não sei o que é isso, enfim. Utilizar os Material Projects como um banco de dados de código aberto para materiais e suas propriedades. Tudo está ligado com dados, né? A gente vê que todas as informações, todas as operações, elas estão ligadas com banco de dados e que em algum momento esse banco de dados vai servir para alguma coisa. Enfim. Aí, no caso, seria do jurídico, né, da parte legal, porque cada coisa nova não existe regras, ou seja, tem que ser criadas regras, tem que ser criados limites, tem que ser criado algum tipo de regulamentação, regulamentação, né, como mecanismo de desenvolvimento econômico, para que isso possa... Eu tenho que admitir, Eliane, aqui? Apareceu para mim. Para que isso possa ser validado, né? Para que não atrapalhe ninguém, para que não prejudique ninguém, enfim. Aí entra guerra, além da guerra jurídica, vai entrar a guerra política também, evidentemente, né? Em relação a conflito de interesses. Tem de recursos humanos, contratar colaboradores que fazem as perguntas certas. Isso aqui eu achei muito legal, tá? Qualquer trabalho, digamos, trabalho acadêmico que você vai fazer uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, o mais importante não é a sua tese em si. O que vai chamar a atenção é a sua pergunta no início. Toda tese começa com uma pergunta. Por que tal coisa funciona? Ou vamos ver se isso funciona do jeito A ou do jeito B. Essa é a pergunta fundamental. É isso que vai determinar se a sua tese é uma tese boa ou não. Lógico que depois o conteúdo influencia. Mas a pergunta é o início de tudo. Se for uma pergunta ruim, se for uma pergunta óbvia, se for algo que não leve a nada, já começa perdendo pontos ali, digamos. E aqui é a mesma coisa. Não adianta você ter funcionários que simplesmente fazem o que a empresa manda fazer. A questão é perguntar, questionar sempre. Por que está sendo feito? É a questão que eu né, na experiência profissional, sempre bati o martelo, que é a questão da comunicação. Né? Você tem que explicar para o cara por que ele está fazendo aquilo lá. Qual que é a importância dele estar fazendo aquilo lá, não simplesmente mandar ele fazer. Porque não vai sair legal. Vai fazer por obrigação e não é bem assim que funciona. Diga. Chá, outra coisa que me chamou muita atenção coitado do recursos humanos, né? Que é o que mais tem, né? Mas assim, a questão da contratação por DNA, isso me chamou muito a atenção. E aí a gente já tinha falado da personalização também por DNA, né? De produto.
Mas aí não tem erro, né? Teoricamente, né? O DNA não mente, né? Isso que eu ia falar, Não sei como teoricamente não funciona. tem erro. Não sei como funcionaria, chamou atenção, né? Porque uma coisa é você fazer você ter esse tipo de informação, de banco de dados, para você saber qual que é a propensão de algumas pessoas de terem tais doenças, ou desenvolver alguma patologia qualquer. Isso daí é uma coisa interessante. Isso daí, o DNA não mente, né? Em algum momento essa propensão vai aparecer, maior ou menor, mas vai. No caso de trabalho já é diferente. Eu já não vejo algo, eu vejo que pode ajudar muito. Só que também eu não sei até onde que isso é aberto. Pode ser a opção A, B, C ou D. E de repente, igual esses testes como chama? Teste vocacional, tá? Que muitas vezes, olha, você tem, me fala, tendência ou a sua área pode ser a psicologia ou a engenharia, né? Acho que não tem muito a ver uma com a outra, está bem distante. Estou chutando, tá? Exemplo besta. Então, não sei até onde que isso daí vai ser preciso. De repente, daqui 10 anos já seja muito preciso, né? O que eu fiquei questionando só para contribuir na questão do DNA, foi o quanto realmente está, né? Não estudo isso, né, gente? Mas questionando mesmo. O quanto está no nosso DNA aquilo, né? E o quanto a gente é influenciado pelo ambiente, porque, assim, o cérebro, ele tem neuroplasticidade, então a gente tem a capacidade de aprender, reaprender, por isso que se fala tanto em soft skills, né? As capacidades, as habilidades e tudo mais. Então, eu não sei, sinceramente, o quanto... eu queria até entender, vou até pesquisar mais na prática como funcionaria, mas quando eu li o livro eu fiquei intrigada nesse sentido, assim, parece que é aquela história, assim, nasceu assim, vai morrer assim, e é justamente o oposto do que a gente acredita. A gente está vivendo, né? Está se transformando o tempo todo e se reinventando o tempo todo. Acho que esse daí é um assunto bem legal para a gente pesquisar mais. É a questão da adaptação, né? É a questão da evolução. A evolução não é o mais forte sobrevive. A evolução é quem se adapta melhor sobrevive. Aquele meio. Né? Independente se você é mais forte ou mais resistente, mas se você se adaptar melhor àquele meio, você sobrevive, que é o que aconteceu até hoje. Né? Com todas as espécies. Vai se adaptando, vão criando maneiras e recursos de sobrevivência que não tinham nas anteriores, né? Nas edições anteriores da espécie. Diga, então, cá. mas será que... Vamos viajar, tá? Não me iniba. Vamos. Até quando ele fala do neurofeedback, né? Neurofeedback que ele fala, né? Meu, já passou pela minha cabeça, será que não vai ter um chip que vai estar monitorando, sabe, essa coisa louca? Porque já foi falado sobre... Eu não duvido de nada, gente. Porque, sei lá, como que eles vão medir o DNA, mas assim, como que eles chegam no nosso cérebro? Que eu acho que pelas ondas do cérebro pode medir a neuroplasticidade. Acredito eu, não entendo nada, tô viajando só. Né? Bom, ok. Volta pra Terra, Camila. Hello? Isso aconteceu, eu quero esse vídeo gravado. Mande nada. Já registra. Bom, aí depois, já mais no final, ele coloca lá que o trabalho mais importante do mundo provavelmente vai ser outra mesma sigla, né? CEO, mas seria o Chief Exponential Officer. É esse cara justamente que vai fazer, aí depois ele muda para X, né? Cria aqui o CXO. Todos saúdem o CXO, né? E os melhores votos a esse notável indivíduo, porque o CXO, para não mencionar o resto de nós, está prestes a embarcar em uma jornada selvagem e assustadora, mas também emocionante à medida que entramos na era da organização exponencial. Esse cara aqui, quer dizer, um exemplo que ele está dando, né, de criação desse termo, que vai reunir tudo isso daqui, que vai fazer, é o Superman aqui que vai reunir todas as outras forças, né,
e é o professor Xavier, né? O X aqui do Xavier. Ele vai reunir todas as outras forças e comandar tudo isso daí. Então, só finalizando, para eu não me estender muito, que acho que eu já falei demais, a gente já falou em relação ao livro, né? Que era um capítulo legal, outro mais ou menos, um legal mais ou menos, um legal, outro mais ou menos. E esse eu achei mais ou menos, tá? Não seja, não tenha valido, valeu, né? Como tudo, a gente sempre tira alguma coisa interessante. Agora eu achei legal alguns pontos que ele coloca que a gente eu pelo menos não tinha pensado, mas que na verdade, como eu disse agora há pouco, tudo está em torno de informação e dados, tá? Quem tem a informação é a pessoa mais rica. A riqueza não está no dinheiro, está na informação. Quem é o dono da informação é que tem a vantagem. E aquilo também as inovações não é necessariamente criar algo novo. A inovação é você juntar coisas que já existem. É você pensar além, né? Sair da caixinha. E isso que é mais desafiador, eu acho. E é isso, pessoas. Quem fala? Se você... Não. O som tá ruim, cara. Ah, tá. Calma. Vou tirar aqui o fone que começou a chegar o pessoal. Melhorou. Agora deve ter melhorado. Na verdade, é o seguinte. Eu não sei se vocês leram o epílogo e pós-epílogo. Se não ler, porque a questão de, primeiro, ele traz o site, né, de organizações exponenciais, para a gente estar sempre por dentro do que está acontecendo, dos estudos que eles estão fazendo. E ele também questiona a questão, por exemplo, como que vai ser o governo como organização exponencial, a questão da economia. Então ele questiona, né, que os economistas falam de uma economia equilibrada, mas nesse momento não seria uma economia equilibrada, seria mais de realmente sair do equilíbrio. Quer ver? Deixa eu buscar aqui. Aí ele também fala da questão de você, tipo, você vai se tornar exo querendo ou não querendo. Você pode demorar mais ou não, mas você vai se tornar. E aí, o que mais me chamou a atenção também foi a questão da gestão por abundância, que hoje a gente tem o costume de gerir pela escassez, né? Então, a gente gere pela escassez. Então, a gente está gerindo porque falta dinheiro. A gente gere porque está faltando e precisa gerir isso. Não, e na verdade, ele fala que quando a gente aprender a virar a chave e pensar na abundância, aí a gente chega na organização exponencial. Deixa eu pôr fone aqui, que o pessoal já começou a trabalhar aqui. Alguém? Agora todo mundo ficou mudo, vai ficar só olhando para a cara do outro. Eu vou fazer uma observação. Achei que a Camila ia continuar falando, por isso que eu não atrapalhei. Eu, particularmente, eu gostei bastante desse capítulo. Eu até conversei ontem com a Ká sobre ele. Eu achei, assim, que ele foi... Para quem é gestor, né, enfim, né, gerente, supervisor, eu acho que ele ilumina, ele traz, assim, meio que te dá, né, de mão beijada, assim, tá aqui, supervisor, tá aqui, chefe, olha para o futuro, olha o que tá te esperando, né? Se prepare para isso, né? Então, eu achei muito interessante e, ao mesmo tempo, assim como todo o livro, né, mais uma vez, ele vem quebrando paradigmas e tirando a gente do convencional, né? Quando até brinquei com a Kai, eu falei com a Nay, né? Falei, Nayara, mataram o CRM, Nayara. Tipo, são ferramentas, coisas que a gente utiliza e dá tanta prioridade e já tá defasado, entendeu? Já foi, já era, né? É a questão do planejamento, né? A gente sempre, né, procura fazer planejamentos estratégicos, de 5 anos, e ele traz muito claro ali, não, parem de planejar, fazer um planejamento de 5 anos, né? O ideal agora, a partir de agora, é fazer planejamento de 1 ano,
Porque por conta das experimentações que a empresa ela tem que promover, né, que até que ele comenta, né, a gente criar organizações exponenciais dentro da nossa organização para criar novos produtos, inovar, né, novos produtos, novos serviços. Então, o planejamento de 5 anos ele já está defasado. E como que se faz, gente, um planejamento de 1 ano, né? Pare e pense que loucura que é na cabeça de um diretor, de um dono de empresa, porque fazer um planejamento de 1 ano, primeiro que o planejamento em si, na nossa concepção convencional, ele é mega trabalhoso, ele é demorado, é uma coisa, né, que você tem que levantar todos os detalhes, ele é, né, enfim, demorado, e aí você vai fazer todo esse trabalho para fazer por 1 ano. Aí no ano que vem todo esse turbilhão de volta. Então, eu gostei bastante desse capítulo, eu particularmente. Eu li também o Kaká comentou lá no final do livro, né, que falava sobre a questão da economia. Aí ele também falando, né, da questão do trabalho, né, e principalmente, né, gente, inteligência artificial. Ele comenta isso, né, que a inteligência artificial ela vem para substituir muito, em grande parte, a mão de trabalho, a mão de obra hoje, que é de análise de dados hoje nas empresas, né? A parte, digamos, inteligente da empresa. Então, e aí, né? A gente está preparado para isso? Qual que vai ser o nosso papel, né, no futuro? Do que a gente vai trabalhar? O que a gente vai ser no futuro, né? Porque, e aí, e outra, né? Ele até fala também, né? Novos modelos baseados em dados, né? Então, se as decisões da empresa elas serão baseadas em dados, qual que vai ser o nosso papel lá dentro? O que a gente vai orientar? Se o gestor ou o diretor ele já vai ter, né, tudo isso em mãos, digamos assim. Claro, a gente sabe que não é bem assim, as pessoas ainda, né, eles vão precisar ainda das pessoas. Tem que ter alguém ali orquestrando, né, e dando o norte para os colaboradores, mas de toda forma é um pouquinho assustador, né? E o quanto a gente precisa se preparar para esse futuro. Então, achei bem... E ele comenta também, né? Muitas das informações que ele traz ali, você não aprende numa faculdade, você não aprende numa, né? Enfim, você não aprende, não tem curso para isso, né? Então, fica esse desafio para nós, né? Essa interpretação dos dados, eu acho que ainda vai continuar com a gente para não ficar análise fria, né? Porque interpretar dado, teoricamente, você pega ali e vê qual que é o percentual, blá, 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 e aquilo lá. Mas, de repente, tem algo envolvido que está fora dos dados e que precisa ser levado em consideração. E simplesmente a inteligência artificial que vai pegar 2 mais 2 e colocar ali, ela não tem, não sei até onde que isso vai, tá? De repente eu estou falando uma grande besteira, mas ela não vai ter as informações que nós temos, que é do externo, do que acontece fora. Tá? Então, você pega esse final de semana lá no Pará, teve um aumento de 400% no número de casos de Covid. Aí você vai ver, aumentou de 10 para 14, de 1 para 4, sei lá. Não é muito, né? Só que o dados, a hora que você, nossa, aumentou em 400%, tá, mas tinha 1, passou a ser 4, né? Não é grandes coisas. A análise fria vai ser, aumentou 400%. Né? Aí a análise humana vai interpretar isso de outra maneira. Aumentou por quê? Teve gente que veio de fora, teve algum evento lá que trouxe gente de fora, um evento extra, né? Um caso esporádico. Então, é esse tipo de interpretação que continua com a gente. Então, mas aí o que eu vejo... vocês estão conseguindo ouvir? Então, baixinho, mas sim. Tá. Uhum, sim. É que eu tô falando baixo aqui porque tô fazendo reunião. Carinhas. Carinhas que tá fazendo arte. Mas o que eu vejo, tanto no teu comentário como da Karine, que é o seguinte: o planejamento é árduo hoje. O planejamento ele não vai ser árduo. A gente vai ter tudo na mão. Sim. Entendeu? Uhum. E a mesma coisa dessa sem análise dúvida. de dados. O aprendizado da máquina vai nos trazer algo que vai dizer, não, é 400%, mas opa, não é assim, né? Então, e por isso que eu vejo que é um livro que me incomodou demais esse livro, demais, assim, sabe? Porque é algo que está muito longe, tipo assim, não é que está longe, está perto, mas está longe da realidade, assim. Então, é algo que você fala, meu Deus, eu quero chegar lá agora, né? Como é que eu faço? E você tem uma realidade totalmente diferente quando você está nas empresas, nem sistema direito funciona,
Então, imagina quando se fala de inteligência artificial. É isso, ponto. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Aí ele... Tamo. Oi? Então tá. Eu, assim, né, para mim fica tudo muito, concordo com a Camila, né, nossa cabeça fica borbulhando. E ao mesmo tempo, assim, apesar da gente ficar imaginando, né, é lá na frente, isso é futuro, eu fico imaginando quanto tudo isso já está presente no nosso dia a dia e a gente não percebe, né, assim, se a gente casar com, até foi a indicação do Chafin, né, daquele documentário do Facebook e tal, a gente é monitorado o tempo todo, né, quando a gente imagina a questão do chip. O próprio celular, ele é um chip, ele já diz muito dos nossos hábitos, dos nossos costumes, de tudo que a gente faz. Então, assim, será que está tão futuro assim? Né? Hoje, quando o algoritmo, né, que tenta trazer o mais próximo possível do que é o nosso DNA. Então, eu acho que, assim, será que está tão futuro assim? Será que a gente não está vivendo tudo isso e a gente só não está percebendo que está acontecendo tudo isso agora? Então, eu fico me questionando muito com relação a isso. Para mim, eu acho que está tudo muito já presente e não tanto lá no futuro. E eu concluiria que é isso que incomoda no livro. A gente entender que está tão perto e a gente às vezes se sente fora de tudo isso, né? Acho que é o que a Camila colocou, me incomodou demais porque a gente vê tudo acontecendo e não vê que está dentro, né? Acho que é isso que incomoda tanto esse livro. Eu fiz aqui do capítulo, deixa eu baixar minha mão aqui, vocês estão me ouvindo? Oi? Estamos Deixa eu ouvindo, só Lu. colocar. Pode ir, pode falar. Obrigada. Então, assim, diz assim, a economia virtual em que vivemos e trabalhamos hoje se tornou possível há 20 anos com o surgimento da internet e recentemente com o impacto das tecnologias móveis. Então, tudo isso que nos causa incômodo e até dos algoritmos é uma coisa que veio surgindo com a internet, está cada vez mais rápido, assim, né? Então, parece que vem nos engolindo, vamos se dizer assim, e a gente tem que ir se adaptando. O que eu coloquei aqui, que ele fala dos dados, né? Ele diz também que a adoção de qualquer uma daquelas tecnologias que vai forçar a gente a fazer mudanças da forma como nós trabalhamos. Até o livro, todo mundo falando como impactou, e aí toda vez que li um capítulo ficava aquela coisa, aquela pulga atrás da orelha. O que eu estou fazendo? Como que eu sou? Em qual nível desse que eu estou? O que eu faço? Eu sou aquele que está mais cético, que está acostumado, eu estou pensando no futuro, eu estou tentando inovar, porque acho que cada um trabalha numa área específica, e aí eu fiquei pensando como é que poderia aplicar tudo aquilo no que eu estou trabalhando hoje. O que eu posso fazer para ser diferente e pensar no futuro? O que eu coloquei aqui, deixa eu só achar. Aqui, ó, que embora os dados muitas vezes estejam facilmente disponíveis, nem sempre eles estão sendo interpretados, né? E um mundo em que a adaptabilidade e a disrupção representam vantagens competitivas de ordem superior. E ele diz assim, aqui, ó, considere que seu mercado pode ser substancialmente afetado pela inovação em uma área adjacente. Então, o que ele força também, que ele fala durante todo o livro, é estar atento às outras vantagens, às outras... não que a minha competição, o que vai me dar mais... causar mais impacto vai ser o direto, e sim aquele, que nem a questão que eles falaram da chuva, do tempo lá, né, que até agora nesse último ele cita um pouquinho novamente, que as coisas de carro, né, para lavar o carro, afetou por causa do clima. Então são coisas que a gente tem que enxergar assim, bem longe, não é só o direto mais, né?
Então eu fiquei pensando, a gente fica, não sei vocês, depois do livro eu fico aqui, minha cabeça fica trabalhando assim o dia todo, pensando nisso, o que que dá para ser diferente. Na Nai, a verdade, única que não falou ainda. na verdade, acho que é bem isso que a Lucy falou, né? O livro incomoda a gente, ele faz que a gente fique pensando em como que a gente vai colocar em prática tudo aquilo que ele trouxe e a gente percebe, até porque o livro não é tão atual, mas a gente percebe que muitas das coisas que ele falou, algumas já estão acontecendo e pra gente já são normais, e outras, tipo, não, outras já caíram e ele super apostou ali no livro e a gente não usa, a gente já caiu em desuso e não faz mais parte da nossa realidade. Então, assim, claro, como toda teoria, né, tem a sua parte que é válida e a parte que acaba não acontecendo. Só sobre a questão que a Kari até comentou ali da análise de dados, eu deixei passar, pensei, mas deixei passar. É uma coisa que ele comenta num dos capítulos anteriores, eu não lembro se foi no anterior ou outro. Mas ele fala do Google, né? Que o Google é o lugar que tem a maior base de dados do mundo, o maior número de informações. E ele fala, mas a gente investe em pessoas. Então a gente tem um monte de inteligências artificiais analisando dados, mas na hora de decidir, a gente vai pelo humano. Então, assim, se eles ficarem em dúvida entre duas coisas, eles analisam olhando pela parte humana e não mais pela parte de dados. Então, eu acho que esse é o meio termo, né? Que a gente tem que chegar com tudo isso que ele está trazendo para a gente, com toda essa inovação, com toda essa informação. A gente tem que sempre procurar um meio termo e no final analisar sempre pela parte humana, que é o que vai se sobrepor, né? Mais para frente, na verdade. Os dados são simplesmente números que mostram a parte quantitativa e a qualidade de tudo aquilo. Só quem pode analisar é a gente, só quem pode analisar é um profissional qualificado para entender essa parte humana. Então, eu acho que esse contraponto aí, esse equilíbrio, a gente tem que ter muito claro, porque a gente vem falando muito de inovação, né, no livro inteiro, mas não pode deixar a parte humana de lado, assim como o Google, né, mostra pra gente que está fazendo. Oi, gente. Oi. Eu queria falar que o livro é bem perturbador, né? E vem para reforçar que muitas profissões futuramente não irão existir mesmo. Eu acho que essa parte de análise de dados realmente vai ser feita por pessoas, né? Mas esses dados serão trazidos por inteligência artificial, o que vai reduzir a parte operacional, que atualmente ainda é feita por pessoas. E eu posso falar assim da área contábil, que tem uma startup que ela criou um sistema que faz toda a parte operacional, de lançamentos, até montar todos os dados necessários só para análise. Então, isso realmente vai reduzir no escritório a mão de obra significante, vai reduzir bastante. Quando uma vez eu conversei, a gente estava falando sobre isso, a pessoa falou, não, imagina, não tem como tirar as pessoas, só que o que a gente está vendo é que realmente a tecnologia está avançando e vai mudar o cenário do trabalhador, vai impactar muito. Vai ser criadas novas profissões? Vai, que hoje eu não consigo ver quais. Mas isso assusta um pouco, né? Como que vai ser futuramente? Aí o livro me traz as cenas do filme daquela inteligência artificial, onde vai ter robô fazendo o trabalho de humano, que nem a Chapi falou do robô que faz operação na uva, numa sala de cirurgia, lá, que precisa de 5, 7, 10 médicos. Vai ser reduzido, vai ter um médico e um robô ali fazendo. Então, eu acredito que esse impacto maior vai ser na mão de obra. Aí vai ser trazer benefício para a sociedade? Vai. Mas eu acho que um outro ponto vai criar eu acho que uma confusão social, porque vai ter pessoas que não vão ter acesso a emprego, que hoje em dia a gente já vê que está bem complicado, e acho que vai separar mais ainda a sociedade nesse ponto. Vai ter pessoas que vai ter acesso à tecnologia, só que vai ter o extremo que não vai ter.
que nem no capítulo lá dos drones, né? Será que todo mundo vai ter acesso a isso? Será que todo mundo vai ter acesso à impressora 3D? Não sei. Deixa uma pulga atrás da orelha, assim, como que vai ser futuramente? Complementando um pouquinho que isso que a Ali falou, né, dessa seleção mesmo, né, e até a Camila comentou, né, do recrutamento por DNA, né, pensa que cada vez mais está funilando, né, meu Deus do céu, se eu não me enquadrar, e se eu não tiver esse tal desse DNA que eles estão almejando, querendo, né, e aí, nunca mais ninguém vai me contratar, né, tipo, tem até, né, a Ali vai saber, teve uma professora nossa também que compartilhou, eu não assisto essa série, mas era uma série lá que falava que as pessoas elas só eram almejadas ou elas eram queridas assim no âmbito social pelo número de likes que elas tinham nas redes sociais. Tipo, opa, essa daqui tem bastante likes, então essa pessoa é uma pessoa legal, ela é aceita, ela tá dentro do padrão. Aí a pessoa que não tinha like, aí ela era meio que jogada para escanteio, né? Então pense cada vez mais, né? São mais ferramentas aí para nos né, enfim, para nos colocar no mercado de trabalho, né? São mais critérios de avaliação para que a gente possa ser, enfim, para a gente possa ter uma contratação e para que a gente possa fazer parte, né, do meio. Caso contrário, seremos jogados para escanteio. Só o último comentário para a gente finalizar, pelo menos da minha parte. Quando eu assisti lá o Dilema das Redes Sociais, e aí, assim, eu trabalho com marketing digital há alguns anos, não foi nada tão inédito, mas eu comecei a questionar. E aí eu tomei algumas decisões, por exemplo, desabilitar as notificações, né? E qual foi a decisão real? Foi, eu vou olhar o meu WhatsApp, eu vou olhar o meu Instagram quando eu quiser, e não quando a máquina me forçar a isso, né? Então, isso acho que é assim, a gente estuda para isso, né? Para a gente ficar incomodado, para a gente ficar com essas pulguinhas atrás da orelha e para a gente tomar decisões. Levando para o âmbito profissional, eu acho que é a mesma coisa. A gente cada vez mais entende o quanto a gente precisa estar em movimento, mas assim, a dor dita o estudo, né? Então, onde que tá doendo mais, a gente vai estudar, porque a gente também não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Que senão a gente fica desesperado pensando tudo isso ao mesmo tempo, aí a gente não consegue ir para frente, né? Então, acho que olhar uma coisa por vez e tomar as decisões, assim, de acordo com isso que a gente vai estudando. Acho que esse é o aprendizado que eu fico agora que a gente está finalizando mais um livro. Fica aí, né, pra gente. Interessante isso. O que a gente vai fazer agora, a partir disso, né? Depois de tudo isso que a gente leu, ninguém tem que se tornar exponencial do dia pra noite, mas qual vai ser a primeira atitude que você vai tomar para talvez um dia chegar lá, né? Então é bem provocante, assim, né? Você tem que fazer alguma coisa, na verdade, já mudou para cada um e a gente só às vezes não percebe na hora. Mas sempre fica aquela provocação que o livro faz na gente. Certo, gente? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Só a última Edu. reflexão que me deixou meio doido aqui quando eu li ontem, que na verdade eu lembrei agora que eu fiquei doido ontem, que ele disse que o sistema econômico está mudando, né? Quando a gente tem, ele até diz que o capitalismo foi tão bem construído que o próprio sistema vai acabar com o capitalismo, que é onde a gente tem os custos mais baixos, enfim, é um novo sistema que a gente não conhece. Isso me deixou até mais doido, assim, quando eu ouvi uma entrevista do Nizanguanais dizendo que a nossa vida era muito baseada no nosso trabalho. A nossa vida mudou a partir do momento que a gente deixou de caçar e começou a cultivar as coisas. Então, a nossa vida, ela se baseia muito no trabalho. A partir do momento que a gente constrói, né, as máquinas, a nossa vida também muda. E está vindo, né, a gente está passando por um processo que a nossa vida, nosso trabalho vai mudar tanto que vai impactar muito a nossa vida, porque a gente está totalmente relacionado ao trabalho com vida pessoal, assim, né? Não existe desconexão. Então, acho que quando ele fala que o novo sistema está vindo, a gente não sabe qual é esse sistema, a gente tem que entender que uma nova vida está vindo também. Então, acho que isso que provoca tudo na gente, sabe? Essa doideira. Aí eu fiquei meio pensando, viajando ontem nisso, e aí vocês estão falando aqui, eu lembrei disso. Falei, caramba, qual que é essa nova vida, né?
E acho que vai daí, né, um pouco do que o Chafi falou, né, quer dizer, o quanto a gente se adapta a tudo isso, né, e a questão da seleção que a Nay falou, na verdade, eu acho que tudo que está acontecendo, as pessoas que não se adaptarem, né, é meio que uma seleção natural, tanto de vida pessoal quanto profissional, né, acho que está acontecendo muito, né, o que a gente está vendo, principalmente nesse ano de 2020, eu acho que é muito seleção natural, né? É muito radical falar isso, né? Porque antigamente era através da caça, era através de uma outra forma, mas hoje em dia é a questão de sobrevivência que é a forma que a gente tem de seleção, né? É isso. Legal, gente. Semana que vem, então, a gente começa um novo livro. Quer falar, Luzi? Eu só ia falar uma postagem, que acho que foi o Chafi que colocou, falando disso que a Alessandra falou. Não foi o Uber que acabou com o taxista, foi a falta de... Então, essa questão da adaptação mesmo, se adaptar ao novo. Olha só isso. O mau atendimento, Isso que ele colocou, acho que foi... Isso. Uhum. Tem vários tópicos, vários exemplos. Então tá, gente. Semana que vem a gente começa o pipeline de liderança. Se vocês quiserem convidar algum amigo para participar, alguma pessoa que vocês, né, acham que vai gostar de estar com a gente às quartas de manhã, podem convidar. Só não esqueçam de avisar lá no grupo da Cumbuca para a gente incluir a pessoa no grupo. E é isso. Estamos até semana que vem para todo mundo com um livro novo, um capítulo novo e novas preocupações aí. Tchau, gente. Bom dia. Beijo, gente. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.